Senhor, meu Deus e meu Pai, sim, continua falando conosco na noite desse dia. O Senhor já falou conosco através dos louvores. Estamos aqui, ó Deus, direcionados pelo Seu Espírito, vindo à Sua casa para ouvir a Sua voz. Me entrego em Suas mãos, ó Deus, para que o Senhor possa me usar como Tu quiseres. Entrego ao Senhor tudo que eu sei, reconhecendo que o Senhor é o dono da ciência. Me posiciono aqui, ó Deus, como o menor da Sua casa, para que o Senhor possa estar à frente. Eu me escondo atrás de Jesus, para que o Senhor possa ser visto, que a Sua palavra seja manifesta no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Shalom. Olha eu de novo aqui. Vou pedir para vocês abrir. Obrigado aí, pessoal. Se você puder, deixar Deus te usar e vaso. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Esse livro de Deuteronômio, eu fiz algumas pesquisas sobre ele. Uma palavra-chave desse livro seria obediência. Ele é o quinto livro do Pentateuco, primeira seção da Bíblia. Foi escrito por Moisés, onde ele tinha 120 anos de idade. Mais ou menos 408 AC, antes de Cristo, né? Lá naquela região montanhosa de Moabe, fronteira oriental de Canaã. E seu significado em hebraico, essas são as palavras, ou apenas as palavras. E em grego diz assim: esta é a segunda lei. E aí eu fui pesquisar a razão de ser a segunda lei. Aí a gente vai desenvolver, porque quando o povo estava no deserto, 40 anos foi levada a primeira geração. Então, a segunda geração não ouviu de Moisés o que foi dito, e eles não tiveram acesso àquela primeira lei, que na verdade ela é repetida agora em Deuteronômio para que o povo se lembrasse. Tanto que a razão é exatamente fazer com que o povo se lembre de tudo que o Senhor fez de benefícios para eles no deserto. Então, eu abriria no verso 7, irmão. Chamado de novo, na versão transformada na NVT, está assim, ó, chamado para lembrar e obedecer. No verso 7 diz assim: pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. Aí vamos pular para o 9. É uma terra onde há muito alimento e não há falta de coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembre-se de louvar o Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhe deu. Tenham cuidado para que, em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhe dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Amém? Pode deixar aberto aí que a gente vai fazer uma ministração expositiva a partir do verso 1. Pai, aqui está a porção da sua palavra. Me posiciono mais uma vez, dependente de Ti, reverência à sua majestade, me prostro, Pai, em obediência à sua palavra e na dependência do seu Espírito, Pai, que o Senhor possa se mover em nosso meio. Entrego a Ti toda a glória, honra, louvor, exaltação e majestade, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, meu irmão. Então, no verso 1, a gente vai começar assim, ó: obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Então, esse livro de Deuteronômio, repito, é um livro que trata de obediência. Reparem que a partir do verso 7, nós lemos as promessas que estavam sendo apresentadas ao povo de Deus, após eles terem passado 430 anos sendo escravos dos africanos egípcios,
e passaram, a partir daí, a ficar mais 40 anos no deserto, que foram levados pelo Senhor para ser tratados no deserto. E aqui eles estão chegando agora no momento onde eles estão saindo do deserto, e aqui tem a relação das promessas que o Senhor fez a eles por terem perseverado e passado por todo esse processo. Então cutuque o seu vizinho com muito carinho e diga a ele assim: não tem como chegar em Canaã sem passar pelo deserto. Não tinham pontes, não tinham viadutos, tem que passar pelo deserto. Amém? Primeiro verso, eu pensei aqui uma palavra-chave: obediência. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Então aqui o Senhor está fazendo com que aquela segunda geração tivesse o entendimento de que o que tinha sido entregue de promessa para os seus antepassados, seus pais, estava alcançando essa segunda geração. Ou seja, o que aconteceu no deserto foi para que eles pudessem, através desta obediência, acessar a promessa feita pelo Senhor. Amém? Segunda versículo, segunda palavra-chave: gratidão. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Eu pensei gratidão, porque, por vezes, você pode estar passando por uma situação de desconforto, e está jogando tudo na conta do nosso inimigo. E eu queria te dizer que o Senhor trata dos seus filhos através das dificuldades que Ele permite que nós atravessemos. Amém? O Senhor trata dos seus filhos, permitindo dificuldades que nos fortalecerão, nos trarão musculatura espiritual, farão com que possamos estar criando maturidade, farão com que possamos estar fazendo com que a nossa meninice fique enterrada lá no deserto. Então, não acredite tudo ao inimigo da sua vida, o inimigo das nossas almas. Se você tem aliança com Cristo, a sua vida está nas mãos dele. É Ele quem controla todos os seus passos, é Ele quem define todos os limites, é Ele quem estipula até onde o inimigo pode chegar. Amém? Não dê ousadia de dizer que o inimigo está fazendo com que você passe o que você passou, está passando ou passará. Repito, não tem como chegar na terra prometida, nas promessas feitas para nós, sem passar pelo deserto. Ou você passou, ou você está passando, ou passará. Isso faz parte da caminhada com Cristo. Verso 3. Aí eu pensei aqui uma palavra chamada dependência. Sim, Ele, eu estou na nova versão transformadora, na NVT. Sim, Ele os humilhou. Cutuque seu irmão com muito carinho aí ao seu lado, diga para ele assim: o Senhor nos leva a passar pela humilhação. Não é o inimigo quem te humilha, é o Senhor que te conduz a esse ambiente para que você possa entender que é Ele que está no controle. Vou repetir. Sim, Ele, o nosso Deus, os humilhou. Eu já fui humilhado por Deus, amém? Eu já fui humilhado por Deus e louvo o nome dEle. Com isso eu consigo entender que Ele é soberano. Amém? Permitindo que tivessem fome. O Senhor é que está no controle de tudo na sua vida. Repito, não acredite ao inimigo as dificuldades que você está atravessando. Louve o nome do Senhor.
E quanto mais você tiver esse entendimento, quanto mais você tiver essa percepção exata de como funciona o reino de Deus para aqueles que estão aliançados com Cristo, mais você vai dar glória. Porque quanto mais você murmurar, mais vai demorar de sair do deserto. Eu oro para que você não fique 40 anos no deserto. Quando você entender essa chave, que foi o Senhor que fez com que você chegasse em esse ambiente de dificuldade que você está passando, ou já passou, ou vai passar, você vai dar glória e muito mais rápido você vai sair daí. Amém? Quando você começar a dar glória a Deus, você vai entender que no reino de Deus é tudo ao contrário. A gente nada contra a maré. O mundo manda a gente ir para a esquerda e a gente vai para a direita. Qualquer semelhança não é mera coincidência, amém? O mundo manda a gente para a esquerda e a gente vai para a direita. E aí a gente fica no contrafluxo do mundo. O inimigo apresenta a maneira com a qual ele governa este mundo. O mundo jaz do maligno, amém? Gênesis 2:28. O Senhor nos deu autoridade em Cristo para estarmos vivendo aqui, sendo de lá. 1 Pedro 2:9 diz que nós somos povo eleito. Então nós não pertencemos daqui, somos embaixadores do céu andando aqui na terra, amém? Mas aqui tem um príncipe que toma conta dessa terra, em razão da queda do homem. E nós temos autoridade, pelo nome de Cristo, pelo que foi feito na cruz por Ele, para atravessarmos aonde estamos, com a autoridade do nome dEle. Amém? Ele o sustentou com o maná. Sim, no verso 3. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivesse fome. Em seguida, ele os sustentou com o maná, um alimento que nem vocês e nem seus antepassados conheciam. Deixa eu falar para vocês. O Senhor Jesus deixou um ensinamento de como nós devemos orar. Está lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Então ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dai. Ou seja, é uma oração diária, fazendo com que nós tenhamos a consciência de que dependemos dele diariamente. Então, o maná no deserto foi exatamente esse tratamento que o povo de Deus recebeu, aonde ele recebia e só podia usar naquele dia. No dia seguinte já tinha embolorado. Aí eles tinham que esperar o Senhor mandar no dia seguinte. Por isso que eu pensei aqui, dependência. O Senhor nos leva para ambientes de dependência dele, para que quando a gente menos esperar, chega do céu a solução, chega do céu o maná, e na hora que a gente precisa. Mas antes ele faz com que a gente passe fome, antes ele faz com que a gente seja humilhado, mas na hora certa ele chega com a solução. A fim de lhes ensinar, estou no verso 3 ainda, que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Amém? Quem é o pão da vida? Nós dependemos dele todos os dias. Precisamos dele diariamente. Sem ele não conseguimos suportar um dia. Aquele que se atreve a não depender de Cristo uma vez por dia, diariamente, todos os dias, 24 horas por dia, está sujeito ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Então esse ensinamento de dependência foi um dos pilares que eu pensei aqui em Deuteronômio capítulo 8. Então o primeiro verso trata de obediência, o segundo verso trata de gratidão, o terceiro verso trata de dependência, e o quarto verso agora vai tratar de sustento. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram, e seus pés não incharam, nem criaram bolhas.
Deixa eu falar para vocês. Vocês já pararam para analisar isso? Que o povo ficou 40 anos no deserto, lá não tinha alfaiataria, lá não tinha loja de magazine, Riachuelo, C&A, lá não tinha alfaiataria, não tinha como eles buscarem uma loja de moda da estação para poder fazer com que as suas vestes fossem atualizadas, que eles passaram 40 anos sendo sustentados pelo Senhor, e aqui diz que os pés não incharam. Esses mistérios do Senhor na palavra é que me reportam aquela definição que nós devemos o quê? Ruminar a palavra. Quando você lê isso aqui, quando chega na 7ª, 8ª, 10ª vez, você começa a perceber o que o Senhor fez com esse povo no deserto. Como Ele sustentou o povo dele no deserto. Lembrando que esse povo estava há 430 anos servindo de escravos no Egito. 5º verso, correção. Pense nisso. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Nosso pai é um pai de disciplina. Eu já levei cinto nas costas aí. Quem já levou? Quando era pequeno. Meu pai cuidou de mim. Minha mãe está aí, cuidou de mim também. O pai que ama a disciplina. Então, essa correção faz parte na caminhada com Cristo. Nós precisamos ser corrigidos pelo Senhor. Nós dependemos da correção do Senhor. Porque a analogia feita aqui entre a escravidão no Egito, Faraó como governante, passa pelo que nós vivíamos antes de Cristo. Faraó sendo o nosso inimigo, governando este mundo. Então nós saímos da escravidão com os hábitos e costumes e maneiras de viver que não nos pertencem mais. Para que possamos ser desconectados desse ambiente, nós passamos pela correção. Amém? Verso 6. Temor e arrependimento. Repita comigo: arrependimento. 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 Guardem essa palavra. Esta é a palavra-chave de todo o Evangelho. Esta é a palavra-chave de todo o Evangelho. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. O temor ao Senhor faz com que nós nos coloquemos em situação de constrangimento. Isso nos leva ao arrependimento, quando nós reconhecemos o que fizemos de errado, quando nós quebramos os mandamentos, quando nós desobedecemos a palavra dele, quando nós fazemos com que os princípios eternos sejam feridos com a nossa caminhada, sejam ofendidos com a nossa caminhada. Os princípios são eternos, a verdade sempre vai ser verdade, obediência sempre vai ser obediência, nada vai mudar isso. Então esses princípios eternos, quando eles são tocados por nós, é como o nosso bispo Júnior fala, como se você pegasse uma pilar que estrutura, que segura esse prédio aqui, você fosse correndo e batesse nele. O pilar vai se manter do jeito que ele está lá, e você vai sair todo acabado, você vai se machucar. Amém? Aí a gente chega no verso 7, que a gente começou tratando dele aqui no início do culto. Pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa. Diga para o seu vizinho: nós estamos indo para uma terra boa. Fale para ele aí: nós estamos caminhando para uma terra boa. Amém? Com riachos. Aqui trata de abundância, de fartura. Aonde tem, o amigo meu do Piauí, ele fala: aonde tem água tem alegria. Tanques de água, com fontes que jorram nos vales e nas colinas. Essa é a promessa do Senhor para cada um de nós. Aí aqui eu entro agora, isso aqui foi a introdução, agora a gente começa a palavra, no verso 8. Se eu pudesse dar um nome, né, eu até pedi para eles colocarem: quebrando a quebra de 7 cativeiros, né, através da obediência.
Então, eu peço que vocês, a partir de agora, anotem o que o Senhor vai trazer na mente de vocês, para que no final a gente ore quebrando tudo isso. Amém? Então, eu oro selando esse ambiente aqui com o sangue do Cordeiro, levando a mente de todos nós cativas a Cristo. Amém? A partir de agora, tudo que você receber na sua mente aí está vindo do céu. Amém? Então eu chamei aqui transição do cativeiro para a liberdade por e em Cristo. Tá? Esse verso 8. Aí ele trata aqui, é uma terra de trigo, cevada, vinhedos, figueiras, romãzeiras, azeite e mel. São 7 elementos. A gente vai tratar cada um deles agora. O primeiro elemento é o trigo. Tá? Esse trigo eu chamei de o cativeiro que nós estamos quebrando, que é o cativeiro da escravidão. Ou seja, quando você tem um encontro com Cristo, você é liberto do cativeiro que nós nascemos nele. João 1,12 diz assim: a todos quantos o receberam, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você se aliancia com Jesus, aceita Jesus, reconhece Ele como filho de Deus, você se torna um filho de Deus. Até então, você é uma criatura nascida no mundo que jaz do maligno. João 8,4 trata bem disso. Tá? Então, aqui, o trigo, ele representa o quê? Ele é um símbolo de prosperidade, de abundância, e de fertilidade e de riqueza. Então, esse primeiro elemento do verso 8 trata disso. E em João 12:24 diz assim: na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Repita, diga para o seu irmão do lado assim, diga assim: irmão, evangelho sem cruz não é evangelho. Jesus disse assim: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me... Então, está tratando de nós. Nós precisamos morrer para o velho mundo. Nós precisamos morrer para os velhos costumes. Como caminhar com Cristo é um novo ciclo, uma nova estação, uma nova caminhada, um novo tempo. E o trigo simboliza a quebra desse cativeiro da escravidão. Amém? É o cativeiro da dependência territorial. A dependência territorial do Egito. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Vou repetir. Quebra do cativeiro da escravidão do Egito. Nós estamos caminhando aqui, mas não somos daqui. Temos um destino. Quando você consegue entender isso, você não se preocupa mais com o que você se preocupava, porque você tem a certeza plena de onde você está indo. Então nós estamos passando por aqui, mas não somos daqui. E esse cativeiro, ele está fazendo com que muitos dentro da igreja não tenham esse entendimento. Aí em Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes apresentai ao Senhor através das orações e súplicas as vossas demandas já com ação de graça. Então essa ação de graça é porque a gente já sabe para onde vai. Onde ele diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma, é exatamente porque nós já sabemos o nosso destino. Mas para você ter essa certeza, você tem que sair desse cativeiro da escravidão. Amém? O segundo elemento é a cevada. Está aí no verso 8. A cevada, para ela poder ser usada, ela precisa ser limpa. Tem que tirar as pedras que acompanham ela. Ela passa por uma peneira. E isso faz com que ela purificada fique e se afaste do que não serve. E foi a principal planta-pão dos hebreus. Era a semente que era utilizada para fazer o pão. Naquela época era algo integral, né? Sem fermento. Era fermentado naturalmente, de forma lenta. E o cativeiro que eu pensei aqui, o entendimento é o cativeiro da mistura. Tá? Então a cevada representa para nós, cristãos,
quando nos encontramos com Cristo e passamos a caminhar com Ele, que é o cativeiro da quebra da mistura. Que mistura? A mistura cultural, a mistura de hábitos, de costumes, a contaminação com o convívio daqueles que adoravam a outros deuses. Quando o povo do Egito saiu de lá, aquele povo estava acostumado a adorar 10 deuses, 10 pragas, uma praga para humilhar cada um dos 10 deuses. E isso fez com que eles tivessem esse convívio dentro do Egito com aqueles que não eram monoteístas, não adoravam ao Deus vivo de Israel. E nós, antes de conhecermos Cristo, principalmente aqueles que não nasceram dentro de um lar evangélico, convivíamos com pessoas que tinham hábitos e costumes que quebram princípios, que desobedecem os mandamentos do Senhor. Então a cevada trata disso, que nós devemos nos afastar daquilo que nos contamina. Existem estudos que dizem que nós somos a média, se eu não me engano, das 5 ou 6 pessoas que caminhamos. Então, se você tem amarração com o seu passado, com o futuro, com pessoas que não te projetem ao futuro, desenhado por Deus em cima das suas promessas, ore para que o Senhor te mostre quem é, para que você se desconecte dessas pessoas. Você precisa passar por essa peneira de Jesus. Você precisa passar por essa separação, para que você não se contamine, para que você fique limpo, pronto para ser usado pelo Senhor. Amém? Salmo 1 trata disso com maestria, para a gente não sentar na roda dos escarnecedores. Eu digo por mim, que eu tinha muitas pessoas que caminhavam comigo antes de Cristo, e eu deixei de andar com muita gente. Eu tinha hábitos semanais, de encontros semanais, não fazem mais parte da minha vida. Essas pessoas até hoje se encontram semanalmente. Pessoas que tinham hábitos e costumes que não mais caminham no meu entendimento de fé, na minha percepção de que o que é certo e errado. Eu os condeno? Não posso, porque eu já estive lá. Nós não podemos condenar quem não conhece Cristo, amém? Essas pessoas não têm entendimento. Ao contrário, nosso amor é que vai buscar essas pessoas e traz para o reino de Deus. Então, quanto mais você levantar o dedo para apontar para as pessoas que estão lá no mundo, mais você vai ser acusado, que tem 3 dedos virados para você. Amém? Nosso mestre não acusava ninguém. Nosso mestre falava os pecados. Ele sempre amou o pecador. E sempre detesta e detestará o pecado. Amém? Então, as pessoas que nós conhecemos em nossa caminhada antes de Cristo, ou até as de hoje, convivendo com elas em nossos trabalhos, estudos, vizinhança, familiares, nós precisamos ter essa maturidade de fazer com que essas pessoas se aproximem de Cristo pelo amor e não pelas acusações. Amém? Você só vai fazer com que as pessoas que caminham com você, que não conhecem Cristo, quando você apresentar Cristo a elas. Nós não temos o poder de convencer ninguém. Só há um capaz disso, que Ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é nosso atributo. Nós somos os mensageiros. Nós somos os que levamos a mensagem. A mensagem não é nossa. Essa mensagem não é minha. Essa mensagem é do reino. Eu só estou aqui como carteiro, pegando a mensagem e entregando para vocês. Esse entendimento passa por várias situações, onde você já sabe que não importa mais quem está em pé aqui. Por isso que eu me escondo atrás de Jesus. É Ele que tem que ser visto, não eu. Porque a mensagem é dele, não é minha. Então, quando você vê a chamada, vai pregar fulano de tal, não importa quem vai estar aqui. O que importa é o que Ele tem para entregar para vocês, através de quem passa por aqui. Amém? Então, nós somos mensageiros do Evangelho. Nós pertencemos à grande comissão. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a quem? Toda criatura. Amém? Terceiro elemento, videiras, né? Jesus se apresenta como a videira verdadeira, cultivada, podada pelo Pai. A videira era o símbolo de Israel como o povo de Deus. Videira é um símbolo de longevidade, alegria, uvas e vinhos. Vinho na Bíblia trata de
alegria. João 15:1, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, esse cativeiro, eu chamei o cativeiro da quebra do jugo desigual. O quebra das correntes que nos aprisionam. Porque ele vai nos limpando, ele vai nos poldando, ele vai fazendo com que a gente possa estar em santidade na presença dele. Ele vai afastando de nós tudo aquilo que nos afasta dele. Quem já orou assim? Senhor, tira de mim tudo que não te louva, afasta de mim tudo que não te louva. Alguém já orou isso aí? Ou foi só eu? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você ora isso, você está declarando tudo. Tudo é tudo. Esse tudo pode ser um carro, que era seu ídolo. Esse tudo pode ser alguém da sua família que você idolatrava. Esse tudo pode ser seu emprego, que vai te levar para onde não presta. Tudo é tudo. Você tem que estar pronto a entrar no deserto para ser tratado por ele. Vou repetir, o inimigo não tem autoridade sobre a nossa vida, amém? É o Senhor quem conduz e controla nossos passos. Nós temos o poder da decisão, mas é Ele que está no controle de tudo. Quarto elemento, né? Figueiras. Foi com as folhas de figueira que Adão e Eva se cobriram depois de se perceberem nus. Está lá em Gênesis 3. Foi uma figueira que Jesus amaldiçoou porque não dava frutos, lá em Mateus 7,19. Em Gênesis 3,7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Esse cativeiro eu chamei de cativeiro da vergonha, da intimidação, aonde você recebe novas vestes do Senhor. Você pode ter passado por situações aonde você tem vergonha de trazer isso à luz. Quando Adão e Eva caíram, mesmo tendo o hábito do encontro diário na hora nona, eles se viram nus, em razão do pecado. O pecado, o objetivo dele é fazer com que a gente se constranja. Quando a gente peca, a gente erra o alvo, a gente fica perdido, sem saber o que fazer. E esse cativeiro da figueira, ele quebra essa vergonha, quebra essa intimidação, que o inimigo quer que você erre, para que ele tenha algo para te acusar diante de Deus. E a única maneira de sair deste cativeiro é através do arrependimento. Amém? Tudo que está escondido, todo pecado oculto, tudo aquilo que está omisso, pertence às trevas. Quando você tira das trevas e traz para a luz, você tirou a legalidade das trevas contra a sua vida. Ele não pode te acusar de mais nada. Ele não tem mais autoridade sobre a sua vida através do pecado, o erro, escorregão, vacilo que você deu. Ah, mas eu não peco. Ah, mas eu não escorrego. A palavra de Deus diz em 1 João que aquele que abre a boca e diz que não peca se torna mentiroso. Nós carregamos uma essência que foi enxertada em Adão em Gênesis 3,7. Quando ele errou, nós somos filhos de Adão, nós somos descendentes de Adão. Da mesma forma, quando você vai fazer seu check-up anual e o médico pergunta para você: seus pais tinham diabetes? Seus pais eram hipertensos? Tem histórico disso, daquilo na família? Essa é a sua carga genética que você traz em razão dos seus antepassados, seus pais, avós, bisavós. Não é diferente espiritualmente falando. Nós também carregamos essências, hábitos e costumes que foram feitos pelos nossos antepassados, que caminham conosco, nos perseguem. Então, existem situações que eu oro para que o Senhor traga esse entendimento para você, que pode ser que você nunca tenha tido coragem
de revelar. Situações que você passou e até hoje caminhando com Cristo, 5, 10, 15, 20, 30 anos, caminhando com Jesus, você nunca teve coragem de expor essa situação, de trazer para a luz, tirar das trevas o que está no oculto e apresentar diante de Deus. Eu oro para que você marque um gabinete com um pastor e apresente a ele esse pecado. Eu tenho certeza absoluta que você não vai ser condenado. Eu tenho certeza absoluta que você vai receber um abraço. E tenha certeza plena que a palavra de Deus nos garante que onde 2 ou mais concordarem acerca de qualquer coisa, serei desligado no céu e ligado na terra. Então esta é a razão de você ter que expor essa vergonha, expor esse pecado, trazer à luz o que aconteceu, porque você vai cortar do inferno e vai conectar no céu. A partir daí, com a concordância de 2 ou mais, você está isento, livre. Amém? Não sei se isso faz sentido para você, tá? Mas essa palavra para mim é a principal palavra da noite. Pecados ocultos. O quinto elemento, quarto, né? Quinto, romance. Foi uma fruta muito utilizada em rituais, buscando paixões, fecundidade pelos persas, né? Que é o atual Irã. Ela foi associada a deuses gregos e carrega um simbolismo de misticismo. Era considerada pelos persas como símbolo do amor e da fertilidade, poderes de proteção e prosperidade. Tem várias citações na palavra, né? Está lá em Números 25, Joel 1:12, Cânticos 4, 3 e 13, e em Números 13, 23, diz assim: depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, ao qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Então esse cativeiro, eu chamei o cativeiro da idolatria, da lascívia e da dependência de rituais a outros deuses. Repito, principalmente para quem não nasceu num lar evangélico, nós passamos por situações antes de encontrarmos com Cristo. E essas situações, elas eram feitas de uma forma qual que nós entendíamos que era o certo. Nós estávamos sendo enganados. E essas situações nos levaram a fazer culto a determinadas crenças e crendices que não correspondem com a verdade que hoje nós conhecemos. Então, nós precisamos trazer também à luz, nos arrependermos de um dia termos nos ajoelhado para uma estátua, nos arrependermos de um dia termos pisado em determinados ambientes onde cultuavam a outros deuses. Nós precisamos ter esse entendimento de que tem pessoas que caminhavam conosco, que sem o entendimento que nós temos hoje, nos levavam para esses ambientes, pensando no nosso bem, principalmente familiares, né? Então, esse cativeiro do romã, ela trata desse ambiente. E tem ambientes de lascívia, que você pode estar dentro dele, onde esse cativeiro foi o ambiente dentro da sua casa, da sua convivência, do seu trabalho, do seu estudo. Nós caminhamos na contramão do mundo, amém? Então, para o mundo entender que um filho de cristão casa virgem é um absurdo. Chegar em uma faculdade virgem é algo fora totalmente de contexto de uma realidade que o mundo nos apresenta. E isso faz com que esse ambiente seja um ambiente de lascívia. E por vezes muitos não suportam. Os ataques são muito fortes, de várias áreas, como se fosse um exército mandando vários frontes de guerra. Isso passa por culturas, novelas, seriados, filmes, livros, professores acadêmicos que já estão aliançados nesse ambiente. Na cabeça deles é certo, na cabeça deles não tem nada demais, mas nós caminhamos em obediência à verdade
que nós cremos, que é Jesus. E isso faz com que nós tenhamos a necessidade de nos posicionar em obediência à palavra dele. E os nossos jovens, adolescentes, até crianças agora, estão sendo atacados, eles são o alvo da vez. Porque se eles forem molestados, se eles forem violados agora nesse ambiente, eles caem nesse cativeiro da lascívia. E para eles saírem desse cativeiro da lascívia, só com uma pessoa muito madura, só com uma família muito estruturada, com um encontro genuíno com o Senhor, para que ele, através desse arrependimento, consiga sair desse cativeiro. Tá? Então, muitas famílias estão sendo abaladas, desestruturadas por esses cativeiros, aonde nós estamos sendo vítimas de uma circunstância maior, aonde nós estamos passando por aqui. Esse é o deserto. Nós não somos daqui, mas estamos passando por aqui. Então, as famílias são alvo de todos esses cativeiros que nós estamos tratando. E nós precisamos estar atentos, buscando a direção do Senhor, buscando atentamente o que é certo e o que é errado, para que nós não caiamos nesses cativeiros. Sexto cativeiro, das oliveiras. O azeite na Bíblia significa a presença de Deus. O transbordar do azeite remete especificamente ao Espírito Santo. O azeite é utilizado na unção de reis e sacerdotes. Está lá em 1 Samuel 16, né? Quando Samuel unge Davi. Tem uma propriedade medicinal. O óleo de oliva era utilizado na limpeza e cicatrização de feridas. Está lá em Tiago 5,14. O azeite também era a base da maioria das receitas culinárias da época e servia de combustível para manter as lâmpadas acesas. Êxodo 29,2, Provérbio 21,20. Os pastores ungiam as cabeças das ovelhas com azeite para proteger dos insetos. Aqui está tratando de Beuzebu, tá? O deus das moscas. Esses insetos é o que vem buscar a gente quando tem sujeira. Então a mosca só anda onde está sujo. E o azeite trata dessa limpeza. Tanto a oliveira quanto o seu fruto, que dá o azeite, tem um papel importante em toda a Bíblia. Aponta para a cobertura do Espírito Santo na nossa vida. Marcos 6,13. Então eu chamei esse cativeiro aqui no cativeiro do tormento, das feridas, das mágoas e da ausência da luz. Então você pode ter passado por situações onde você foi ferido antes de conhecer Cristo e depois de conhecer Cristo. Nós estamos num ambiente onde todos nós estamos buscando acertar. Eu chamo isso aqui de hospital, é um hospital espiritual. Então, muitos enfermos estão entre nós. E quem está machucado, machuca. Quem está ferido, fere. Quem está curado, cura. Então, nós temos que ter essa maturidade, que tem pessoas que estão caminhando conosco aqui nesse ambiente, que ainda estão feridos, ainda não foram tratados, não foram sarados, não foram curados, estão passando por esse processo, estão passando por esse tratamento. E nós, com amor, precisamos ter essa compreensão. Então, quando alguém te ferir, principalmente dentro da igreja, entenda que ele está precisando de ajuda. Você precisa, com a sua maturidade, com o seu amor, fazer com que essa pessoa seja alcançada pelas suas orações. Amém? Então, esse cativeiro, né, de mágoa, de ferida, você pode ter sido ferido pelos seus pais, pelos seus irmãos. Você pode ter sido ferido por alguém, por um tio que caminhava na sua casa. Quem sabe até você foi molestado por algum parente que caminhava na sua casa. Quem sabe até você foi bulido enquanto criança. E eu quero te dizer que esse cativeiro, ele só vai ser quebrado através da liberação de perdão. Você precisa perdoar. Se você se encontra, se faz sentido para você o que está vindo na sua mente agora, anote para que você libere perdão para essa pessoa. Você precisa liberar perdão, porque quem te feriu é que está ferido. Quem te feriu é que precisa de ajuda. Quem te feriu foi usado pelo inimigo. Efésios 6,2 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra quem atua nessa vida. Você precisa ter esse entendimento de maturidade,
para fazer com que aquele que te feriu, não apenas aqui, mas também fora daqui, receba o seu perdão. Esse cativeiro só é quebrado através da liberação de perdão. Amém? E o 6º cativeiro já foi, então nós estamos agora no último, no 7º cativeiro. Ainda bem que estou no tempo ali. Então é o cativeiro tratado no último elemento, que é o mel, né? O povo de Deus ficou 430 anos, como a gente já tratou lá. E os africanos, egípcios, eles foram ali os senhores que faziam com que o povo de Deus fosse ferido. Então imaginem 4 séculos as pessoas sendo tratadas como escravos. Isso trouxe muitas memórias negativas, muitos ambientes onde eles foram massacrados, torturados, lesados. E isso faz com que nós possamos carregar um sentimento daquelas pessoas que nos feriram antes de conhecer Cristo, ou até dentro da igreja, tá? E isso faz com que a gente perceba que esse ambiente tóxico faz com que a gente possa causar uma amargura. Então eu chamei aqui de o cativeiro do ódio, da amargura, do rancor. E isso fez com que muitas pessoas que saíram do Egito, nesses 40 anos, fossem tratados pelo Senhor. Imagine um filho vendo seu pai ser usado por um senhor, fazendo com que ele fosse ali submetido a determinados serviços que eram absurdos, e um pai vendo seu filho sendo usado na sua tenra juventude por um senhor sem receber remuneração nenhuma. Isso abalou muito as emoções. Isso fez com que esse povo tivesse muita mágoa. E o Senhor tratou deles dentro do cativeiro. Sabe como? Qual foi a promessa? Vocês serão levados para uma terra que emana leite e... Então, o que eu tive de revelação do Senhor, que esse mel era exatamente a percepção que eles precisavam ter para quebrando o rancor, o ódio e a amargura que eles estavam vivendo ali naquele cativeiro. Então, eu chamei de o cativeiro do ódio, da amargura, do rancor. Quem aqui gostaria de ver seu filho sendo judiado? Quem aqui gostaria de ver sua filha sendo abusada sexualmente na sua frente? Sendo levada, arrastada. Não se esqueçam que quando Naamã recebeu uma palavra, foi uma escrava, filha de Deus, judia, que estava na casa dele. Ela estava sendo tratada como escrava. E isso reporta a nossa escravidão antes de Cristo. Então, de repente, você foi muito machucado por onde você passou. De repente, você foi muito massacrado por onde você passou. E você pode ter essa semente de ódio, de raiva, de rancor, de amargura. E eu quero te dizer que você só vai sair desse cativeiro através da liberação de perdão. Não tem como sair daí sem perdão. Amém? Josué 5,6, né? Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra em que ele tinha prometido. Solenemente nos dá uma terra que produz leite e mel com fartura. Então esse povo, essa primeira geração, ela estava tão amargurada, eles murmuravam tanto. E aí é que a gente tem que entender que a murmúria do povo de Deus dentro da igreja, você tem que olhar com esses olhos de Cristo, perceber que essa pessoa está amargurada, está com ódio, está com rancor, porque ela passou por situações que colocaram ela nesse cativeiro. Aí você tem que orar pedindo que o Espírito de Deus vá sobre ela e gere esse espírito de arrependimento, para que ela libere perdão para aquela pessoa que machucou ela. Amém? Então, a gente encerra, né, com esse 7º cativeiro. Então, nós tratamos de cativeiro da escravidão, cativeiro da mistura, cativeiro do jugo desigual, da vergonha, da idolatria, da lascívia, do tormento e do ódio.
Amém? Eu não sei se faz sentido para você, mas eu queria te convidar a você ficar de pé, para que a gente ore. E o Senhor trouxe na sua mente que você possa estar agora vomitando, sabe, entregue a Ele. Faça com que você possa receber do Senhor esse entendimento que você está tendo hoje. Então, se você se sentir à vontade, quiser que vir à frente, pode vir, que o pessoal do Ofim está aqui, vai orar com você. Se você entendeu que algum desses cativeiros estava te prendendo, se você entendeu que algum desses cativeiros estava atrapalhando sua família, a sua caminhada com a sua esposa, a sua caminhada com o seu marido, então eu quero te dizer que hoje é o dia que o Senhor vai tirar você desse ambiente, vai quebrar esse cativeiro. Amém? Então feche seus olhos, olhe comigo e diga assim: Senhor, eu quero te apresentar a minha vida, desde o ventre da minha mãe. Eu quero te apresentar todas as minhas emoções. Eu quero te apresentar todos os ambientes com os quais eu participei. Todos os ambientes com os quais eu fui levado por pessoas da minha família. Quero te apresentar os ambientes aos quais, porventura, fui molestado dentro da minha casa, dentro do meu seio familiar. E hoje, através do entendimento da sua palavra, eu quero liberar perdão para aqueles que me molestaram. Quero liberar perdão para aqueles que me atacaram, para aqueles que me afligiram. E eu oro a Deus para que eu possa estar recebendo esse espírito de arrependimento. Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo de ter pisado em ambientes onde eu não deveria ter pisado. Eu oro pedindo perdão ao Senhor por eu ter sido levado por pessoas que me amavam, que entendiam que estavam fazendo o que era certo. Mas através do entendimento da sua palavra, hoje eu entendi que eu não deveria ter passado por esses ambientes de idolatria. E eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te dizer que eu estou arrependido de ter andado nesses ambientes. Eu quero te dizer que eu quero te pedir perdão, pois eu me arrependo de ter me ajoelhado para outros deuses estranhos, por ter feito pactos com aqueles com os quais eu jamais deveria ter feito. Deus, em nome de Jesus, eu quero liberar perdão para todas as pessoas que me machucaram, para todas as pessoas que me ofenderam, todas as pessoas que me levaram a situações de constrangimento, de vergonha. Eu libero perdão para cada uma dessas pessoas, Senhor. Pai, eu quero te apresentar todos aqueles que me rodeiam e que porventura ainda não te conhecem. E eu quero que o Senhor afaste de mim todas as pessoas que façam com que eu me afaste do Senhor. Mas eu quero te apresentar também aquelas vidas que fazem parte do meu ciclo de amizade e que o Senhor tem propósito com ela, para que o Senhor possa me usar para trazer essas pessoas para o seu reino. Então eu oro por maturidade, eu oro por essa unção de resgate. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor faça com que eu não tenha mais nenhum vínculo dentro de nenhum desses 7 cativeiros. Pai, traz à minha mente, Senhor, o que for necessário eu confessar em um gabinete qualquer pecado oculto. Ó Senhor, eu te apresento a minha vida em arrependimento. Eu me prostro diante da cruz. Não há ninguém que tenha razão diante da sua cruz. E eu quero nesse momento, Senhor, fazer com que eu possa estar recebendo do Senhor esse espírito de arrependimento. Deus, em nome de Jesus, assim como Davi um dia, Pai, se prostrou diante de Ti, se arrependendo do que ele fez, mexendo, bulindo com a mulher de quem não deveria, fazendo com que aquela pessoa fosse atacada de uma forma tal que o seu marido foi morto na guerra, e ele, em momento ali propício, ele também recebeu esse espírito do arrependimento e se prostrou de joelhos, Senhor. Eu oro para que essa unção venha hoje sobre a sua igreja, Pai, para que todos aqueles que necessitam se arrepender de algo, que eles possam estar se prostrando diante de Ti, Pai. Tu sabes que o objetivo não é constranger ninguém, o objetivo é fazer com que esses cativeiros sejam quebrados. Ó Deus, eu oro concordando com a oração dos seus filhos, pois a sua palavra diz: onde 2 ou mais concordarem acerca de qualquer coisa, estaria desligado na terra e ligado no céu, em nome de Jesus. Amém? Não sei se faz sentido para você. Se você quiser vir à frente, venha, a gente vai orar com você. Eu queria saber se nós temos algum visitante conosco aqui na noite desse dia. Levante a mão para mim, ver você aí. Tem alguém visitando a gente? Amém, te vejo, te vejo. Eu não sei se todos vocês conhecem Jesus, e se porventura você ainda não teve esse encontro com Cristo,
Se porventura você ainda não teve esse entendimento dessa ministração, que é necessário fazer essa aliança com Ele, eu queria te convidar a vir aqui à frente, que nós vamos orar com você. Eu quero te dar um abraço. Eu queria fazer com que você pudesse receber uma oração de cada um de nós. Então, se você, louvado seja o nome do Senhor, se você quer fazer uma aliança com Cristo, se você quer fazer com que Ele seja o seu Senhor, o seu Salvador, vem aqui na frente. O Senhor quer te tirar desse cativeiro do Egito. O Senhor quer fazer com que você saia desse cativeiro. Se porventura você ainda não conhece Jesus, vem aqui à frente, nós vamos dar um abraço em você, nós vamos orar contigo e nós vamos fazer com que você saia desse cativeiro da escravidão. Pai, eu oro quebrando todas as amarras, eu oro quebrando todos os grilhões. Na autoridade que é no nome de Jesus, eu oro quebrando tudo que prende seu povo no Egito. Declaro liberdade no seu espírito. Todos aqueles que tinham amarras, sejam livres agora, em nome de Jesus. Se você quer aceitar Jesus, venha, você está livre. Nada te impede, nada te amarra. Se você tiver com vergonha, toca do seu lado aí, que a pessoa te traz aqui na frente. Se você quiser aceitar Jesus, vem aqui à frente que a gente vai orar com você. Amém? E se você quiser uma oração em cima desse entendimento dos cativeiros de hoje, vem aqui à frente que a gente vai orar com você. Vou pedir para Davi orar com a irmã. Vai orar com você, irmã. Louvado seja o nome de Deus pela sua vida. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Você vai receber a partir de hoje um novo tempo na sua vida. Amém? Vai ser algo diferente. Essa ministração não foi à toa, tá? Deus tinha esse encontro marcado contigo hoje. Davi vai orar com a irmã, vai te apresentar Jesus. Você vai fazer uma oração aí de confissão com ele, minha irmã. Amém? Glória a Deus. Não sei se fez sentido para vocês, mas essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos estar sendo obedientes, filhos obedientes à palavra dEle. Amém? Feche seus olhos e diga assim: Pai, te apresento o meu retorno. Que o Senhor possa me levar até a minha casa. Guarda os que estão me esperando. Me livra de todo carro desgovernado, bala perdida, homem sanguinolento, e eu me coloco sob a sombra da sua destra. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Amém, igreja?